Memphis Grizzlies quer trocar o Ja Morant. Fala pessoal, Gabriel Martins aqui pra falar com vocês no YouTube sobre a notícia dessa sexta-feira. Notícia do Shams Charania. Pela primeira vez a equipe sinaliza com essa intenção de trocar o Ja Morant. Ainda segundo o Shams Charania, o repórter da ESPN, os Grizzlies estão pedindo jogadores jovens e escolhas no draft, né? Eu vou falar nesse vídeo sobre o que é o Ja Morant na temporada 2025-2026, possíveis destinos e passar por um pouco da história dele pra gente entender o valor dele de troca, porque eu sinto que muita gente foi pega de surpresa com o pouco valor que o Atlanta Hawks recebeu pelo Trae Young, né? E essa expectativa aqui dos Grizzlies, essa pedida dos Grizzlies é muito otimista, porque eu não acho que eles vão conseguir esse retorno. Eu até acredito que o Ja Morant, por ter um contrato mais longo do que o Trae Young pode se tornar free agent nessa off-season, ele tem um valor de troca maior do que o Trae Young. E o Ja Morant, nos melhores momentos dele, eu acho que ele era mais jogador do que o Trae Young. Apesar do estilos completamente diferentes, né? Mas tem todas as questões envolvendo o Ja Morant fora de quadra, né? Antes, o contrato do Ja Morant, que é bem ok, né? Se você acredita que ele pode voltar a ser um grande armador, né? 39,4 milhões nessa atual temporada, 42 milhões na próxima, 44 na próxima. Então ele tem essa temporada atual e mais 3 temporadas mais 2, temporada sob vínculo aqui. Eu não acho que eles vão conseguir jogadores jovens e escolhas pelo Ja Morant, né? Mas antes de entrar em destinos possíveis, que eu listei aqui alguns, a gente tem que entender o que é o Ja Morant atualmente, né? O Ja Morant, ele é um cara que teve suas questões fora de quadra, ele teve 33 jogos de suspensão, 8 na primeira live que ele apareceu portando uma arma de fogo. E aí ele foi afastado pelos Grizzlies e depois foi suspenso pela NBA, ficou 8 jogos fora. E depois disso, ele foi suspenso por 25 jogos após aparecer novamente numa live portando uma arma de fogo. Então, no total, ele ficou 33 jogos desfalcando os Grizzlies por conta desses 2 incidentes. E ele também tem muitas lesões. Ele é um cara que tem seu histórico de lesões. E a gente olha pros números do Ja Morant, mostram que o corpo dele tá pagando preço. Você vê todos os números dele na atual temporada, tudo bem, tá jogando bem menos minutos, mas 19 pontos por jogo, 3 rebotes, 7 assistências, ele que já teve temporada de 27 pontos por partida, tá arremessando 20% de 3, né, que é um número abismal. E um número importante, ele no auge ele tinha 8 tentativas de lance livre, 7 tentativas de lance livre, 5.6 tentativas de lance livre. O que isso significa? Ele tá chegando pouco na cesta, ele tá atacando pouco o aro. Porque, primeiro que os Grizzlies têm um novo técnico e o Ja Morant publicamente, basicamente, já deixou bem claro que ele não gosta do estilo de jogo desse novo técnico da equipe. E ele fisicamente não é o mesmo cara. Tem um vídeo que eu não vou colocar pra não desmonetizarem o meu vídeo, que ele vai tentar dar eu não lembro em qual jogador, que ele vai pra um pôster que ia ser daqueles antigos vintage do Ja Morant, e ele não chega nem perto de conseguir a dunk. Ele não tem a mesma explosão. E é um pouco parecido com o que aconteceu com o Derrick Rose. O Derrick Rose, jovem, o estilo de jogo dele era muito parecido com o do Ja Morant. Aliás, o estilo de jogo do Ja Morant era muito parecido com o do Derrick Rose, né? Só que a diferença é que a gente tem um dia D que o Derrick Rose, ele rompe o ligamento e tal, naquela série de playoffs e tal. O Ja Morant no Memphis Grizzlies são algumas lesões e essas polêmicas fora de quadra. Você vê hoje ele com 26 para 27 anos, ele já não tem mais a explosão. E sem a explosão física, ele é um péssimo arremessador de 3, ele é um playmaker ok, bom playmaker, não é um bom defensor, até acho que ele pode ser um cara ok defensivamente dentro de um bom esquema, mas ele individualmente não é um bom defensor.
E ele não parece muito interessado em encontrar uma nova forma de jogar. Encontrar um novo estilo que essa versão dele, se adaptando a essa nova versão que ele é fisicamente. Porque a história te diz que ele não vai voltar a ser o cara que ele era antes de todas as polêmicas, né? Antes de todas as lesões e suspensões, né? Então, eu também não acho que ele vai ter um grande mercado, assim como o Trae Young não tinha mercado. De novo, acho que ele vai ter um pouquinho mais de mercado, porque acho que a melhor versão do Ja Morant que a gente já viu é um cara com o qual você conseguia competir. O Trae Young, a melhor versão do Trae Young, eu acho que ainda tinha suas limitações, chegou mais longe do que o Ja Morant, porque era no leste, e no ano estranho até pros padrões do leste. Mas eu não acredito que o Memphis Grizzlies vai ter um grande retorno por ele. Só que o Memphis Grizzlies, em geral, é um time inteligente. E eu acho que se eles chegaram a essa conclusão, né, de que tem que se desfazer do Ja Morant, os outros times deveriam pensar, putz, se eles estão fazendo isso é porque eles não acreditam que o Ja Morant vai voltar a ser o Ja Morant, né? Então, pra mim, isso derruba ainda mais o valor de troca dele. Eu pensei aqui em 4 times possíveis pro Ja Morant. E o conjunto de interseção dos possíveis destinos do Ja Morant e os possíveis destinos do Trae Young são bem grandes, né? Aqui vou começar número 1, que eu acho que já até foi noticiado sobre o interesse deles, e eu acho que faz, muito sentido se tratando do time que é o Sacramento Kings. É um time que cara, é inacreditável. O Sacramento Kings tinha o Tyrese Haliburton e o De'Aaron Fox, e até o Devin Mitchell, né, que também no Miami Heat agora. E agora eles precisam de um armador. É um time muito deprimente. Até olhando aqui a classificação no Oeste nesse momento, né, o Kings é o penúltimo colocado no Oeste e tá querendo se desfazer ali do... Acho que no mundo ideal eles gostariam de se desfazer do Sabonis, do Zach LaVine e do DeMar DeRozan, só que eu não acho que esse mundo existe. Então eles vão tentar trazer um armador. E de novo, já foi noticiado aí um tempo atrás o interesse do Kings no Ja Morant, e é uma troca muito cara do Sacramento Kings apostar num cara como esse. Acho que tem duas trocas possíveis aqui, né? Uma troca que o Kings manda, sei lá, tipo Dennis Schroeder e outros contratos médios ali, e bota, sei lá, uma pique pro Memphis Grizzlies pra receber o Ja Morant. Ou então, assim, uma troca que eu tava pensando que eu acho interessante é se o Sacramento Kings mandasse o Domantas Sabonis. Mas aí os Grizzlies teriam que colocar mais coisa na troca, né? Provavelmente teria que botar uma escolha, sei lá, de segunda rodada, talvez. Não sei, acho que chegaria uma primeira rodada, algo do tipo, uma escolha de primeira rodada bem protegida, né? Porque eu acho que o Sabonis, apesar dele ter passado boa parte da temporada machucado, eu acho que a versão saudável do Sabonis, ele se encaixa muito bem com o Jaren Jackson Jr. Então faria sentido, mas eu acho que os Grizzlies não fariam. E eu acho que o Kings também não faria. Mas acho que o Kings iria muito mais pra esse caminho do vamos juntar uns contratos aqui e tal. E pro Memphis Grizzlies, você ter uma escolha do Sacramento Kings sempre é algo que tem muito valor, né? Porque o Sacramento Kings está perto de implodir a qualquer momento, né? Você pode ter uma escolha alta de loteria. O próximo destino que eu pensei aqui para pro Ja Morant é o Minnesota Timberwolves. E é o único time bom que tá desesperado por um armador. E eu consigo ver, porque eu acho que o Houston Rockets, como eu falei, não acho que eles teriam feito pelo Trae Young. Também não acho que eles fariam pelo Ja Morant. Não acho que ele se encaixa no que o Ime Udoka vê de basquete. E eu acho que eles preferem insistir com o Rich Shepard, que tá jogando cada vez melhor. Os Grizzlies estão... O Timberwolves está desesperado por um armador. E aí... De novo, contratos, você inclui contratos. Será que você coloca o Julius Randle na mesa? Será que o Memphis Grizzlies quer o Julius Randle? Mas num vácuo, eu acho que faz sentido o Minnesota Timberwolves. Eu não faria se eu fosse o Minnesota Timberwolves. Eu teria um pouco mais de paciência, porque eu acho que essa versão atual do Ja Morant não ajuda você a competir. O próximo time aqui é o Brooklyn Nets,
E eu falei no vídeo do Trae Young, é mais uma questão aqui do Brooklyn Nets querer ter uma estrela, querer ter um cara ali que você bota no pôster, na arena e tal, no Barclays Center. Só que a equipe draftou um monte de armador aí, não faz sentido em termos de basquete, mas eles têm, sei lá, você bota Ken Thomas e alguma outra coisa. Eles conseguem chegar nos contratos e tal, mas eu acho que seria muito mais pela questão do marketing do que pela questão de fazer sentido pra esse time, porque você draftou um monte de armador, vamos ver qual deles vai ser o nosso acerto, né? E o Ja Morant, você tira oportunidades desses outros caras, né? O meu último destino, que é um time competitivo, é um time que tá na quarta colocação do leste atualmente, mas claramente precisa de algo a mais aqui, é o Toronto Raptors. Toronto Raptors, que há algum tempo não parece muito satisfeito com o Immanuel Quickley. Então seria basicamente Ja Morant por Immanuel Quickley. O Raptors teria que colocar mais um contrato para encaixar a questão, né? Porque você tem que mandar 120%, você só pode receber ou mandar 120% do valor que você está recebendo de troca, né? Que você está mandando em troca. Teria que ser tipo Ja Morant e Grady Dick ou Ochai Agbaji, algo do tipo para bater, mas funciona. Eu testei no simulador. E aqui seria o Raptors, eles estão insatisfeitos com o Immanuel Quickley, os Grizzlies estão insatisfeitos com o Ja Morant, vamos trocar um pelo outro, vamos trocar nosso problema. Os Raptors apostam que o Ja Morant possa voltar a jogar bem. O Immanuel Quickley, um arremessador melhor do que o Ja Morant, então acho que pode fazer mais sentido com esse time dos Grizzlies. Então foram as trocas que eu consegui pensar pelo Ja Morant. Vamos aguardar aí os próximos capítulos. Se inscreve no canal, deixa like, não deixe de escutar ou assistir o podcast Cara dos Esportes. Um grande abraço e até a próxima.